Gente, infelizmente, a tatuagem muitas vezes pode ser um ambiente extremamente hostil para mulheres, seja para tatuadoras, seja para clientes. Algumas semanas atrás começaram uns rumores e uns boatos que rolou um certo tipo de abuso em algum estúdio de tatuagem grande, com bastante nome. E para falar a verdade, infelizmente isso não me surpreende, porque durante esses mais de 10 anos na tatuagem, eu já perdi as contas de quantas vezes aconteceu esse tipo de coisa com profissionais famosos que têm um alcance bem grande e que estourou algum tipo de, não boato, mas de fato rolaram abusos, sim. Isso foi provado muitas vezes, alguns escândalos bem grandes assim. E novamente apareceu de novo, não sei qual foi o estúdio, quem foi que cometeu de fato o abuso, eu só sei que muitas pessoas começaram a falar, muitas pessoas que falaram que sabia quem era, mas fez um vídeo meio que pisando em ovos falando do assunto. Não quero entrar nesse mérito de quem abusou, de onde é o estúdio, enfim, esse não é o ponto. O ponto é que aconteceu um abuso. E independente do tipo de abuso, a gente precisa falar sobre isso. E em todos esses anos trabalhando com a tatuagem, a maior parte do meu público é feminino. E para mim sempre foi muito natural e muito claro que eu devo respeitar e atender de uma forma que a pessoa se sinta segura dentro daquele ambiente. E por isso também que até hoje boa parte dos meus clientes continuam sendo mulheres. E muitas dessas mulheres já me relataram casos de abuso em outros estúdios de tatuagem. Clientes minhas já tiveram outras experiências com outros tatuadores que rolou um desconforto, ou no pior dos casos, realmente a mulher se sentiu abusada, que aquela pessoa invadiu o espaço dela sem a permissão. Enfim, é muito delicado falar sobre isso, porque eu já ouvi muito isso de muitas clientes, de muitas clientes. E recentemente eu atendi uma cliente que ela tem várias tatuagens e que fazia muito tempo que ela não se tatuava. E um dos motivos, na verdade, o maior motivo dela ficar muito tempo sem tatuar é que ela sofreu um abuso de um tatuador que ela fazia as tatuagens dela, e aquilo afetou ela a ponto dela não fazer mais tatuagens, algo que ela gosta. Enfim, depois de muito tempo sem se tatuar, ela começou a tatuar comigo, e uma das últimas vezes que eu atendi ela, ela falou pra mim que eu era o único homem que ela confiava pra fazer as tatuagens dela. E foi muito ruim pra mim ouvir isso, porque eu não recebi isso como um elogio, porque pra mim é óbvio que você deve respeitar, que você deve fazer um atendimento que a mulher se sinta segura no seu estúdio. Mas a partir do momento que ela me fala isso, cara, nossa, eu vejo que realmente a gente tem um problema muito grande, e que a gente não fala sobre isso. A gente só fala quando esses assuntos vêm à tona. Isso não é certo, é um assunto que a gente sempre tem que estar orientando e falando sobre, não só com as nossas clientes, orientando para que essas clientes tenham cada vez mais cuidado quando for fazer uma tatuagem e prestar atenção em alguns tipos de comportamentos. E é muito triste saber que muitas coisas acontecem em estúdios de tatuagem que realmente essas clientes ficam traumatizadas e a gente nem fica sabendo, porque os casos são acobertados, ou muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, as mulheres não falam sobre por um medo de retaliação, por alguma ameaça. Nossa, é muito vergonhoso saber que tem esse tipo de gente na tatuagem, de verdade. É muito vergonhoso. E eu queria fazer esse vídeo não só como um desabafo, mas também como uma forma de falar com você, homem, tatuador, que tá nessa profissão e que, cara, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa ter esse cuidado e a gente precisa falar sobre isso para que cada vez tenha menos pessoas fazendo esse tipo de coisa. Até porque as coisas não vão se resolver do nada. A gente precisa falar sobre isso, porque a partir do momento que o fulano pensar
em olhar diferente para a cliente, com um olhar de malícia, pensar em fazer algo, tirar uma foto dessa cliente em uma situação de vulnerabilidade. Se cada vez mais a gente fala sobre isso, ele vai pensar duas vezes antes de fazer. Claro que muitas pessoas vão cagar para isso, vão continuar seguindo suas vidas e abusando dessas clientes quando tiver a oportunidade. Infelizmente, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, porque, cara, desde que o mundo é mundo, o ser humano comete essas atrocidades, infelizmente. E, cara, é um assunto muito delicado. Eu não me sinto nem um pouco confortável de falar sobre isso, mas é um assunto que tem que ser falado, que a gente tem que dar, assim, o nosso posicionamento, principalmente se você é um profissional da tatuagem, você é um homem profissional da tatuagem, você tem que deixar muito claro para suas clientes que você respeita a privacidade, o espaço, que você respeita o momento em que você está fazendo a tatuagem nela, que é exclusivamente profissional aquele momento. Cara, a tatuagem, ela é sim uma profissão de contato. É impossível a gente fazer uma tatuagem em alguém sem contato físico, mas mesmo precisando do contato físico, não é porque a gente tem esse contato físico que isso é um convite para você tocar em algum lugar que você não deveria, para você tentar se aproveitar de alguma situação, para você tirar uma foto da sua... Cara, nossa, já ouvi falar sobre grupos de alguns tatuadores que postavam fotos de algumas clientes nessas situações de vulnerabilidade, enquanto as clientes estão ali na maca, deitadas, muitas vezes de bruço ou com alguma parte mais exposta. E o que essas pessoas têm na cabeça de tirar uma foto da cliente, cara? Alguém que tá ali para você fazer um trabalho nela, alguém que vai prover ali para sua profissão, para sua família, para você pagar o seu boleto, para você colocar o seu sustento dentro de casa. Qual que é a lógica disso? Cara, não entra na minha cabeça. É como eu disse, isso tudo é muito óbvio que a gente não deve fazer esse tipo de coisa, mas infelizmente o óbvio tem que ser dito. Enfim, toda essa merda tem que acabar, por mais que eu saiba que não vai acabar. A gente tem que usar as redes sociais, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, falar para a câmera e muitas pessoas verem nosso vídeo, de demonstrar esse interesse nesse assunto que é muito importante, expressar a nossa repulsa a esse tipo de comportamento. E é isso. Se você ficou até aqui, espero que você concorde comigo em todas essas questões. Espero que você, tatuador, não faça esse tipo de coisa. E se você em algum momento pensou em fazer, repense sobre os seus atos, sobre a sua ética. Cara, você tem uma mãe, entendeu? Uma mulher te criou, uma mulher te colocou ao mundo. Então, não tenho mais nem o que falar. É isso. Se inscreve aí no canal e até a próxima.